Olá, meu irmão e minha irmã! Com alegria nós queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste sábado. Quero então partilhar um pouco sobre o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra de hoje quer nos ensinar algo muito interessante, muito importante. Essa parte do Evangelho de Mateus, o início do capítulo 8, ela traz a realidade, apresenta a realidade de Jesus que cura e que liberta. Ela faz parte, as três principais curas desse início, começando com ontem, com a cura do leproso, e hoje, tanto a cura do servo, do centurião, quanto a cura da sogra de Pedro. Depois, um pouquinho mais adiante ainda no evangelho de hoje, Jesus que cura diversas pessoas, expulsa demônios e essa coisa toda, mostrando que ele é o Messias. Esperava-se do Messias que ele realizasse a obra de Deus. Obras essas explicadas em Isaías. É por isso que até mesmo aqui no finalzinho do Evangelho se fala, Mateus cita Isaías. Então ele queria apresentar Jesus como Messias. Mas eu quero chamar a atenção para a primeira cura que tem hoje, que é a do servo do centurião. O centurião, um oficial romano, ele era responsável por uma centúria, ou seja, um agrupamento de 100 homens. Obviamente, era pagão, e mesmo que tivesse uma simpatia pelo judaísmo, ele não era considerado pelos judeus como um judeu como eles. Porque para ser judeu, era preciso nascer de pais judeus. Portanto, o judeu raiz, ele precisa nascer de pais judeus. Então, ele era considerado alguém de segunda categoria, e se era pagão ainda, então pior ainda, era alguém que não era puro, que podia contaminar os outros judeus tendo contato com ele. E então esse homem, de muita fé, conversa com Jesus. Sua fé é elogiada por Jesus, um primeiro ponto importante. E um segundo ponto importante é que, logo após, no meio da conversa com o servo, com o centurião, Jesus diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim que no banquete do reino de Deus,
Muitos estarão sentados nesse banquete, farão parte desse banquete, homens do Oriente e do Ocidente. Ou seja, corre-se o risco de que o povo eleito não esteja presente nesse banquete e os pagãos estejam. O que é que Mateus quer nos ensinar com isso? Lógico, tem vários ensinamentos que nós podemos tirar, mas quero chamar a atenção de um especificamente. Mateus ele não coloca o foco do seu ensinamento na cura que Jesus realiza, mas o foco é a fé. Jesus fala da fé do centurião. Então, Mateus ele quer mostrar esta realidade. Que fé é esta? Bom, se Jesus consegue curar por meio desta fé, ou seja, essa disposição do coração, essa abertura do coração para a graça de Deus, ótimo, já é uma fé importante. Porém, Jesus ainda diz que os pagãos, como esse pagão, podem estar um dia no banquete escatológico. Ora, não quer dizer que se eu fui curado, ou se alguém foi curado por meio da minha fé, não quer dizer que eu sou salvo, que eu vou ser salvo. Não. A salvação, primeiro, é graça de Deus, e segundo, é disposição para seguir a Jesus. Jesus ele sondou o coração deste homem e encontrou ali naquele coração uma disposição para segui-lo. Ou seja, ele encontrou neste homem uma fé engajada. Esse homem ele é capaz de me seguir. Ele é capaz de escutar a minha palavra e colocá-la em prática. Esse homem é capaz de dar a vida por mim. Então, não é uma fé apenas em quem Jesus é e no que ele é capaz de fazer. Não. Jesus espera mais de nós. Assim como esperava mais de todos aqueles que o seguiam, que o encontravam, assim também ele espera mais de nós. Nós precisamos ter uma fé como a deste centurião. Uma fé capaz de ser engajada. Não basta apenas acreditar em Jesus. Não basta apenas acreditar que ele pode fazer milagres na sua vida. Se eu creio em Jesus de verdade, eu o sigo. Eu escuto a sua palavra, eu a coloco em prática. Eu sigo Jesus de coração. Eu me engajo no seguimento de Cristo. Eu me comprometo com Cristo. Essa é a fé que Jesus elogiou. Essa é a fé que Mateus quer nos ensinar. Uma fé que vai nos levar um dia a estar sentados também no banquete escatológico, ou seja, o símbolo do reino dos céus, em comunhão. O banquete tem sentido de comunhão. Um dia estaremos em comunhão com Deus, na glória de Deus. Mas precisa ter uma fé engajada, uma fé que segue este Mestre Jesus aonde quer que ele vá, aonde quer que ele nos envie. E um dia nós estaremos definitivamente com ele no reino dos céus. Portanto, a palavra de Deus questiona a você, a mim, a nós. A nossa fé é engajada? Ou a nossa fé é só aquela, eu sei quem é Jesus, eu gosto dele, eu me simpatizo com ele, sei do que ele é capaz de fazer, sei que ele me salvou, que ele me deu a graça da salvação, mas eu não o sigo. Será que é esta a minha fé? Se é esta, é hora de avançar, é hora de amadurecer a nossa fé, é hora de seguir a Jesus de verdade. Que a palavra de Deus nos dê a força necessária para viver esta realidade. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.